Olha, fazia tempo que eu não mostrava o projetinho do começo ao fim aqui no canal, com direito à planta, posicionamento, tudo. E esse projeto é bem especial porque a gente vai mostrar soluções para um quarto que tem ideias muito baratas, mas você vai ficar impressionada quando você olhar e falar assim, meu Deus, não é possível que isso daí é barato? Pois é barato sim, você vai ver, eu vou te provar. Lembra da nossa casa com o hall de entrada com soluções mais baratas e tal? Pois é, esse é um dos quartos dessa casa. A casa inteira tem ideias interessantes, mais baratas, para a gente segurar um pouco os custos da construção. Então, a gente vai fazer uma sequência, vai ter série aqui, playlist e tal. Então, o primeiro vídeo você pode ver aí no card, depois que esse aqui acabar. Você faça a gentileza de não ir agora, porque eu tenho um quarto para te mostrar. Obrigada. Então vamos começar com a plantinha. Fazia tempo, né, que eu não mostrava uma planta humanizada aqui para vocês. Você que não sabe o que é uma planta humanizada, é isso, ó, uma plantinha que é bonitinha, que não é uma planta técnica, entendeu? Ó, a porta do nosso quarto tá acontecendo exatamente aqui, ó. Tá aparecendo aqui porque exatamente aí está o ar-condicionado também. Mas então a circulação do quarto acontece em U, uma circulação que é muito clássica, muito comum, muito funcional, porque a gente acessa a cama de casal sempre pelos dois lados. Para você que adora a ideia de colocar uma cama de casal encostada na parede, não é o ideal não. O ideal é que a gente acesse uma cama de casal pelos dois lados, tá bom? Mesmo que você tenha aí 1000 desculpas para falar assim, não, Emira, mas sabe o que é? Não é o ideal. Aí, olha só, a gente tem nessa primeira parte aqui, o nosso armário, você vai ver as soluções que a gente criou para o armário. Aqui na frente a gente tem um espaço para a TV. E aqui no centro a gente tem a nossa cama, que é... Ai, gente, essa caneta tá me matando. Aí, olha só, aqui no meio a gente tem uma cama, tamanho queen, e é uma cama pronta, tá? Então não é uma cama feita em marcenaria, nada disso. Um dos pontos primordiais para a gente baratear custo é justamente evitar marcenaria. Tá? Então vocês vão ver que a solução que a gente deu aqui, ó, para o nosso armário não tem muita marcenaria envolvida e aqui para o rack da TV também não. A gente vai ter prateleiras, chapas de madeira com uma solução em serralheria que vai baixar bastante o custo do nosso projeto, tá? Aqui a gente vai ter mobiliário solto, lembra que eu falei para vocês no outro vídeo? Mobiliário solto ajuda muito a gente baratear custo. Então a gente tem uma poltrona aqui e a gente tem um tapete de sisal aqui no meio. Ficou lindo esse meu desenho, mas vocês entenderam muito bem, obrigado, certo? Sobre o tapete, antes da gente ir para as imagens, deixa eu só falar uma coisa. Você que está falando assim, não, é baixo custo, então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um tapete assim, ó. Não pode não. Nem esse tapetinho aqui, ó. Nem esse tapetinho aqui, ó. A não ser que seja uma passadeira, que é aquele tapete comprido que vai fazer assim, ó. A gente não vai usar tapete se o tapete for menor do que os móveis que ele abarca, tá? Tapete petitinho fica ruim. Melhor não ter. Tá bom? Então a gente precisa de um tapete que tenha presença, senão ele fica escondido ou ele fica solto demais. O tapete precisa entrar embaixo dos móveis, tá bom? Entramos no nosso quarto. E quais são estas soluções baratas que você está vendo aqui? Pintura com muita presença, papel de parede, sim, esse tijolinho que você está vendo aqui, papel de parede, e uma cabeceira em madeira de fora a fora, sem friso, sem detalhe, que poderia inclusive ser uma cabeceira de porcelanato. No piso, por falar em porcelanato, a gente tem de novo um revestimento com uma solução uniforme, uma textura uniforme e um tamanho reduzido, 60 por 60 e não 90 por 90, certo? Não temos forro de gesso, que também vai baratear o custo da nossa iluminação, dos acabamentos e vai fazer com que a gente tenha que ter uma solução de obra mais cuidadosa, porque essa laje precisa ser bem feita, mas a gente vai economizar no custo de iluminação e forro de gesso. O forro em si não é tão caro, mas as duas coisas somadas é que encarecem. O que a gente tem de iluminação aqui é um trilho e arandelas lá na parede. A mesma arandela que está lá no hall, você que já assistiu o primeiro vídeo já está aqui fazendo, lembro, custa R$30. Lembra? Pois é.
Então, ó, vamos ver mais de pertinho. A cabeceira, a gente não deixa de ter cabeceira porque a gente quer uma solução mais barata. Então, a gente tem uma cabeceira madeirada aqui. Nessa solução, a gente está usando uma chapa de MDF, só recortada e fita de bordo, com a fitinha, tá? Só o acabamento simples mesmo. Essa cama, como eu falei pra vocês, é uma cama pronta, não é uma cama box, ela já tem uma cabeceira, mas a gente mesmo assim usa essa solução para dar acabamento na parede. Mesa de cabeceira. Ai, meu Deus, faz o quê? Uma prateleirinha, anjo. Prateleirinha, isso é um quarto de hóspedes, tá? Ah, não, e mira, pra mim tem a menor condição, eu guardo 50 mil coisas da minha cabeceira, tudo bem. Aí você coloca um móvelzinho. Mas se você quer dica barata, você bota uma prateleirinha aqui que vai baratear bastante o custo, certo? Muito bem. Então a gente tá vendo de frente aqui, a gente já começa a ver o nosso armário, que é aberto. É, amor. Você quer barato, com porta de vidro, espelhado, não sei o que, não tá tendo. Mas se você quer mais barato, a gente consegue fazer uma estrutura com essa ideia meio de arara, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma estrutura de serralheria que vai fazer os montantes do nosso armário, que são essas peças pretas que você tá vendo. E a solução de madeira são só prateleiras e um gaveteiro, porque precisa ter o gaveteiro. Então, olha só como é que está o nosso armário funcionando aqui. A parte de cima ficariam ali um maleiro, soluções para guardar um jogo de cama e tal. E aqui a gente tem a gavetinha que vai resolver as coisas de roupa dos hóspedes. Lembrando, isso é um quarto de hóspedes, tá? Então, se você está olhando e falando assim, ai meu Deus, para mim não tem condição, eu tenho 50 mil pares de sapato. Adapta a realidade. Outro ponto simpático do nosso projeto, que não encarece muito, mas dá uma sofisticação, é essa fitinha LED que você está vendo aqui. A gente não tem forro de gesso, mas a gente é Estúdio M4. Você já viu algum projeto aqui sem fita LED? Pois é, fica difícil pra gente. Então, o que a gente fez aqui? Uma fitinha de sobrepor lá no cantinho da parede, que vai iluminar essa parede verdona que a gente tem aí. Verde, olha, mira, isso não é um cinza, é um verde muito, muito escuro, tá? Que vai dar esse tchan que a gente precisa para o espaço. O ar-condicionado, como eu falei para vocês lá na planta, está acontecendo aqui em cima da nossa porta. E do outro lado, a gente vê finalmente as soluções de TV. Aí o que a gente fez aqui? Olha só, a TV está solta na parede, solução que eu já falei várias vezes nos últimos vídeos aqui no canal. Não precisa ter muita coisa, eu só preciso de uma tomada se essa TV for smart conectada na internet. Mas mesmo assim a gente tem uma prateleirinha aqui em cima e uma solução de estante aqui do lado. Como que é essa solução de estante? Lembra da estante de PVC, de cano de PVC que a gente fez aqui em 1900 bolinha? Mentira, foi há 3 anos atrás no Estúdio M4 Transforma. Então, a ideia é essa, a gente tem uma estrutura que pode ser de cano de PVC ou pode ser de ferro. Nesse caso aqui, provavelmente a gente vai fazer de ferro mesmo, porque a gente vai ter serralheria do lado de cá também. Então a gente já aproveita, mas é muito simples, tá vendo? E as soluções de madeira são só chapas para fazer as nossas prateleiras, que recebem um corte em serra-copo para poder encaixar na estrutura de ferro, tá? Essa prateleira aqui, ela vai ser fixada na parede, não só na estrutura de ferro, né? Mas também é uma prateleirinha bem simples. Para dar acabamento na nossa parede, a gente tem 3 pontinhos aqui de cabideiro que fazem uma diferença importante no preenchimento da nossa parede. Isso aqui não é bobagem, não é detalhe que podia ter passado sem, porque fica... É porque vocês não vão ver, mas eu tô tampando aqui, ó, fica outra coisa. Entendeu? Tampa aí, ó. Vamos pausar o vídeo. Viu como fica muito melhor com o cabideiro? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ferro é ferro mesmo ou é metalon e você tá chamando de ferro falando genericamente? Metalon é ferro. É mesmo? Sim. Olha que babado. Metalon é ferro. A Alice não estava entendendo aqui, querendo saber exatamente como é que esse negócio aí. É metalon, tá? Metalon é ferro. É uma estrutura de ferro. Ai, mira, a gente pode usar alumínio? Alumínio, gente, é um material que não tem resistência a... É uma resistência mecânica à sustentação. Então, a gente não consegue usar o alumínio para fazer o montante de um armário que vai receber peso. O alumínio ele é mais usado para fazer um fechamento de esquadria, de porta. De esquadria, de porta, como se porta não fosse esquadria. Um portão que a peça como um todo, ela tem uma resistência, mas ela não está sustentando nada, entendeu?
sustenta a si própria. Então a gente nunca usa alumínio para fazer, às vezes, de sustentação, como esse caso aqui. Então aqui a gente está usando metalon, que é ferro mesmo, tá? Pra gente dar acabamento na nossa cortina, a gente tem o quê? Um bandô! Você assistiu direitinho o vídeo da semana passada, parabéns! E é por que a gente precisa dele? Porque não tem forro de gesso, então a gente faz o acabamento da cortina com esse bandôzinho, que pode ser feito de uma pecinha de gesso, uma peça de MDF ou até mesmo uma peça de poliestireno, tipo essas de rodapé. E aí, o que você achou deste quarto com essas soluções que fica tão interessante, ficou super sofisticado, mas ao mesmo tempo tem um custo realmente bem reduzido? Claro, você tem que entender que para a gente ter baixo custo, a gente tem que ter algumas premissas, tá? Claro que aqui a gente usou essas soluções mais abertas, que exigem uma manutenção maior. Você que é averso à poeira, meu Deus, que desespero. Ó, gente, só de ver estas prateleiras abertas já me deu um ciricutico. Não dá para usar essa solução para você, mas tá tudo bem, tá? Tem cliente que aceita isso aqui numa boa, que vai funcionar para eles, tá? Então, isso daí é um ponto muito importante. Se você quer tudo fechadinho, é uma marcenaria mais cara. Se você tem liberdade para abrir mais a marcenaria, você acaba barateando bastante os custos, tá? Já que a marcenaria é um dos pontos mais caros. Sobre revestimentos, sempre tentar simplificar ao máximo. Simplificar não significa ser uma coisa cafoninha, não significa ser uma coisa sem personalidade. Você veja, aqui está super simplificado, acabamentos simplérrimos, mas com toda uma linguagem, uma decoração que fazem sentido para o todo do nosso projeto. Desde a concepção da casa até este detalhezinho da mesinha de cabeceira, que na verdade é uma prateleira. Entendeu? Coloca nos comentários para mim o que você mais gostou. Se funcionaria para você, já quero saber você da poeira se conseguiria. Se não conseguiria, já coloca ali poeira não nos comentários para mim, que eu quero saber. Tá bom? Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Ai, gosto tanto desse projeto, mora no meu coração. Ai, gente, essa caneta tá me matando. Mantendo a paz de espírito. Esse miolo aqui eu vou fazer com o dedo. Muito melhor. Não sei por que eu não tô fazendo isso desde antes. Antônio deixou a caneta cair no chão. Tudo bom? Isso, vocês que estão sofrendo aí junto comigo,